Todos os dias seguimos a mesma rotina, todos os dias fazemos as mesmas coisas. E para quê? Para que tanto esforço e tanta preocupação se a qualquer momento eu posso morrer? Será mesmo que a vida vale a pena ser vivida? Essa é, para Albert Camus, a única e verdadeira questão filosófica. Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso Um Belo Dia Resolvi Pensar, esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque 2 vezes por semana tem vídeo aqui. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @LiaFreitasFilo. Lá eu faço um conteúdo complementar ao do YouTube. Abro caixinha de perguntas, faço enquete. Vocês podem inclusive sugerir temas de vídeo. Então eu sempre falo, para ter a experiência completa do universo Um Belo Dia Resolvi Pensar, você tem que se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das principais obras do filósofo franco-argelino Albert Camus, que é o mito de Sísifo. E como o nome já fala, o Camus vai fazer uma interpretação desse mito grego antigo, que conta aí a história do Sísifo, que é um personagem da mitologia, que vai desobedecer os deuses e vai receber o seguinte castigo. Os deuses disseram que todos os dias o Sísifo tinha que pegar uma pedra imensa e rolar ela da base da montanha para o cume da montanha. E aí, com muito esforço, o Sísifo ia botar essa pedra lá no cume da montanha. Só que quando chegava lá, essa pedra rolava até a base da montanha de novo e o Sísifo tinha que descer e fazer o mesmo trabalho todos os dias até o fim dos seus dias. Então, o Camus vai refletir sobre o que essa história da mitologia pode falar sobre a nossa condição humana. Basicamente, o Camus vai dizer que, assim como a condição de Sísifo, a condição humana é uma condição absurda. O Camus vai dizer que o absurdo acontece quando o homem e a sua necessidade de criar uma lógica, uma unidade, um sentido para a realidade, vai se encontrar com um mundo que é completamente caótico e irracional. E aí, desse encontro, surge essa sensação de absurdo, como foi o caso do Sísifo. Como é que pode, todos os dias, o Sísifo se esforçar para levar essa pedra para o alto da montanha e ver todos os dias essa pedra rolar? Ele vai se perguntar, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Para que serve esse trabalho? E aí, essa representação da história vai falar um pouco sobre essa sensação que nós, seres humanos, temos ao lidar com a rotina da nossa vida. Então, essa situação absurda da vida humana, para Camus, é aquilo que pode levar a gente à única e verdadeira questão filosófica, que é, vale mesmo a pena viver a vida diante desse absurdo, diante dessa falta total de sentido? E por isso Camus começa essa obra dizendo a seguinte frase: existe um único problema sério na filosofia, que é a questão do suicídio. O Camus vai dizer que quando o ser humano se depara com essa condição absurda e sem sentido, só existem 2 opções, ou o suicídio, ou o ser humano encara esse absurdo. Mas o Camus vai observar que o suicídio não é a melhor opção. Ao invés do suicídio, uma saída melhor seria abraçar com todas as forças essa falta de sentido e esse absurdo da vida. Então, abraçar o absurdo não é bem uma saída, pelo contrário, é um enfrentamento. Se a vida não faz sentido, tampouco faz sentido abandonar ela. Então, gente, para ficar mais ilustrativa essa proposta do Camus, toda vida que eu leio esse livro, eu lembro de um personagem de um filme que eu amo muito, que é o Forrest Gump, e eu lembro do Tenente Dan. Então, para quem não sabe a história, o Forrest conhece o Tenente Dan quando ele vai ser soldado lá na Guerra do Vietnã. E o Tenente Dan era um cara muito forte, muito bonito e muito convicto ali da sua carreira militar, tendo em vista que todos os familiares dele, os antepassados dele, tinham morrido em alguma guerra. Então ele era muito preparado ali para aquela vivência dele, e estava também preparado para a possibilidade de morrer na guerra. Só que aí no meio da guerra acontece um bombardeio e o Tenente Dan vai ter as pernas prejudicadas, o Forrest salva ele, e aí que começa essa perspectiva camusiana aí que eu quero falar para vocês. Quando o Tenente Dan é salvo pelo Forrest, ele vai para o hospital, se vê com as 2 pernas amputadas, e ele pensa assim, meu Deus, que coisa absurda, eu era para ter morrido nessa guerra, né? Todos os meus antepassados, eu estava preparado para isso. E por que esse idiota me salvou, me tirou dessa condição, né?
E aí ele se sentia um imprestável, ele se sentia um inútil. Como é que um cara que passou a vida se dedicando à carreira militar, agora sem as duas pernas ia viver? Então é nesse momento que ele encontra o absurdo da vida que o Camus vai falar. E aí ele fica muito deprimido durante muito tempo por conta disso, até que um dia ele aceita uma proposta do Forrest de pescar camarões. E eles ficam vários dias e dias tentando e não conseguem pescar nada, até que um dia eles estavam no barco à noite e tem uma tempestade terrível. E aí, obviamente, ele e o Forrest ficaram lá morrendo de medo, achando que iam morrer, só que ao invés de se esconder, né, tentar ajudar ali o Forrest, ele sobe lá no mastro do barco, né, e começa a gritar com Deus, dizer assim: "Pois bem, eu não tenho mais medo da morte, você não me levou daquela vez, vai me levar agora, vai de jeito nenhum." E aí, depois desse enfrentamento do absurdo, que aí no caso o filme vai mostrar que é como se ele estivesse enfrentando Deus, a tempestade passa, eles conseguem pescar muitos camarões, e aí finalmente o Tenente Dan fica um pouco em paz ali com a sua condição como cadeirante e começa a reerguer a sua vida diante dessa nova condição. Então o que o Camus está propondo é justamente isso, né? Esse enfrentamento do absurdo significa recusar a fuga da morte, enfrentar a falta de sentido da vida, admitindo de forma plena essa experiência caótica que é a vivência humana no mundo. E aí o Camus vai dizer que essa condição ela deve ser sempre encarada através do que ele chamou de método da obstinação, ou seja, tomar consciência diariamente acerca desse absurdo da vida. A ética do Camus tem uma proposta muito interessante quando ele diz que é através dessa revolta em relação ao absurdo que a gente deve exercitar e disciplinar a nossa conduta. Então essa visão do Camus, ela se aproxima muito à visão dos gregos do período helenístico, como por exemplo os epicuristas, os estoicos, de encarar a conduta ética como um processo de ascese e encarar a própria vida como uma espécie de obra de arte. O ato criativo diante do absurdo da vida significa para o Camus a gente esculpir e moldar a nossa própria existência. E é por isso que nessa obra o Camus traz 3 tipos do homem do absurdo, que seriam imagens ou personagens que para o Camus encarnam essa estética da existência. O primeiro personagem que ele vai falar é o Dom Juan, que seria essa pessoa aí que vive romances tórridos e efêmeros, né, na sua vida, e que para o Camus carrega algo muito importante, que é essa ética e essa perspectiva ética da quantidade. Olha que interessante, para o Camus a ética ela deveria seguir a quantidade e não a qualidade, porque é pela multiplicidade das experiências que para o Camus a gente vive de forma verdadeiramente livre. Então o Dom Juan, ele representa esse homem do absurdo porque ele encara essa efemeridade, essa falta de um sentido unívoco, universal ou eterno, né, através dos seus relacionamentos, porque a cada relação que ele tem, algo nasce e algo morre. Mas é importante lembrar que para o Camus, viver o máximo possível a vida não significa um acréscimo ali de experiências, vamos dizer assim, indiferentes. Ou seja, acumular ali as experiências somente pela própria sensação em si. Não. Para o Camus, essa ética da quantidade está ligada a essa consciência, a reflexão constante a respeito do raciocínio do absurdo, ou seja, da gente experimentar a vida conscientemente dessa efemeridade, dessa falta de sentido. O segundo personagem é o ator, que é o que vai ter, assim, de forma mais intensa esse processo da efemeridade, porque o Camus vai dizer, né, que representar, atuar, é morrer 100 vezes. O ator, ele encara essa condição da efemeridade humana, sem falar que ele encara uma das condições principais humanas, que é a criatividade. Inclusive, o Camus diz, não há fronteiras entre o que o homem quer ser e o que ele realmente é. E o terceiro homem do absurdo é o conquistador, que é aquele que está consciente que mesmo que ele tenha metas, mesmo que ele queira conquistar coisas, ele sabe da contingência ali, né, da sua conquista. E mesmo diante dos percalços, ele está sempre pronto, né, para a luta, para conquistar, para mais uma outra tentativa. Então isso mostra também esse caráter de efemeridade diante da vida. Então, o indivíduo que encara o absurdo é aquele que está consciente de como tudo na vida é extremamente passageiro. E é por isso que as nossas ações elas não devem almejar a eternidade, e sim o instante, porque tudo que a gente faz caminha para o nada, caminha para essa falta de sentido. Então, assim como Sísifo, tudo que a gente faz é rolar essa pedra e ver ela descer, ou seja, a gente cria para nada. Mas para o Camus, essa criação contínua para nada tem um valor de um método, né, desse processo, desse exercício de disciplina ético. Então, o processo de criar para o Camus é algo que nos mantém alerta diante do absurdo, porque justamente, por que eu vou criar se o que eu crio não serve para nada, porque a vida não tem sentido, porque no final eu vou morrer? E é justamente por isso que a gente tem que continuar criando. A luta para o Camus
é um ato criador de preservação do absurdo na nossa vida. Quando vai chegando ali para o fim da obra, o Camus diz que um dos momentos mais importantes nesse trabalho do Sísifo, esse trabalho sem sentido, absurdo, é quando ele chega lá no monte e ele começa a ver a pedra descendo. O Camus diz, é ali que o Sísifo toma consciência do quanto seu trabalho não faz sentido. E quantas vezes, quantas coisas na nossa vida não foi assim, né, gente? A gente tem uma série de metas, a gente trabalha, a gente conquista, e aí vem aquela sensação de, tá, e agora? Mas aí tem uma frase, esse livro é cheio de frases incríveis, que ele fala assim, a própria luta para chegar no cume basta para encher o coração de um homem. E aí, por isso que ele vai dizer, é preciso imaginar Sísifo feliz, é preciso imaginar a nossa felicidade diante desse absurdo. Porque essa lucidez do Sísifo não é um tormento, mas sim a vitória dele diante dessa condição. E aí a pergunta que fica é, estamos encarando o absurdo? Ou a gente está só acumulando vivências sem tomar consciência desse absurdo, desse vazio e adicionar paixão e intensidade nessas experiências? Fica aí o questionamento. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Curtiram aí a perspectiva do Camus? Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like também para me apoiar. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!